Seja bem-vindo à Preveste UEA. Eu sou o professor Paulo Silva, sou do sexo masculino, com 49 anos, sou pardo, cabelo militar, olhos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando calça jeans, camisa azul. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e eu usarei uma tela interativa para as anotações. Bom, pessoal, hoje a ideia da nossa aula é apresentar as matrizes e os determinantes, ok? Associados a matrizes quadradas. Então, a aula de hoje tem como objetivo apresentar a definição de matriz, operações com matrizes e propriedades, conceito de determinante de uma matriz quadrada, dando ênfase à regra de Sarri. Bom, então aqui está a primeira definição de importância para a aula de hoje. Observem, definição de matriz. Matriz é uma tabela organizada com número dispostos em M linhas e N colunas, onde M por N representa a ordem da matriz. Observem que M é o total de linhas e N é o total de colunas. E nessa ordem, expressa a ordem da matriz, ok? M representa o número de linhas, que são as filas horizontais, e N representa o número de colunas, que são as filas verticais. Exemplo de matrizes. Observem que matriz é uma tabela, segundo a definição. Essa matriz A, por exemplo, ela tem ordem 2 por 3, ou seja, uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Observe ainda que o produto 2 vezes 3, que vai dar 6, é exatamente o número de elementos que tem na tabela, o número de elementos da matriz. Já a matriz B, do exemplo B, ela é uma matriz que tem 3 filas horizontais, 3 linhas, e ela tem 2 filas verticais, 2 colunas. Observem que ambas as matrizes têm 6 elementos, só que na primeira são 2 linhas e 3 colunas, e na segunda são 3 linhas e 2 colunas. Beleza? A matriz M pode ser representada, a matriz pode ser representada de maneira genérica, onde aí nós temos o elemento da matriz A e J, onde o I, que varia de 1 até M, indica o índice da linha, e J, que varia de 1 até N, representa o índice da coluna, ok? Essa matriz representada dessa forma, dessa maneira, ela está na forma genérica. Vamos então agora ao segundo conceito importante, além do conceito de matriz, vamos então agora apresentar o conceito de matriz quadrada, pois para elas nós vamos definir o que a gente chama de determinante. Observem, definição. A matriz quadrada é uma matriz onde o número de linhas é exatamente igual ao número de colunas. E aqui nós temos 2 exemplos. Nós temos uma matriz quadrada de segunda ordem, onde quando eu falo a ordem 2, eu estou me referindo a 2 linhas e 2 colunas. Então essa matriz é uma matriz quadrada de segunda ordem. Observem que ela tem 4 elementos dispostos em 2 linhas e 2 colunas. E a matriz B é uma matriz quadrada de terceira ordem. Observem que ela tem 9 elementos dispostos em 3 linhas e 3 colunas. Então a matriz quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas. Para a matriz quadrada, a gente destaca 2 diagonais, chamada diagonal principal e diagonal secundária. Voltando à matriz quadrada de terceira ordem, observem que essa matriz, onde o índice da linha coincide com o índice da coluna, representa a diagonal principal. A outra diagonal, em que a soma dos índices é 1 a mais que a ordem, observem que 1 mais 3 é 4, 2 mais 2 é 4 e 3 mais 1 é 4. Essa outra diagonal é chamada diagonal secundária. Observem que o conceito de diagonal só se associa a matrizes quadradas. Aqui está uma parte importante da aula também, né, que é exatamente operações com matrizes. Então, nós podemos definir a adição e a subtração de matrizes. Eu dei como exemplo 2 matrizes A e B. Elas são matrizes de mesma ordem, a princípio, para eu somar. 21 mais 23, 44. 17 mais 14, 31. 15 mais 17, 32. Então, vocês observem que para eu obter a matriz soma, basta que eu some os elementos que estão na mesma posição nas 2 matrizes. Para isso, as matrizes têm que ter a mesma ordem. Para eu subtrair as matrizes, elas também têm que ser de mesma ordem, eu também faço o mesmo método que eu fiz na adição. Eu subtraio o elemento com seu correspondente na outra matriz. Então, esse exemplo aqui mostra a soma das 2 matrizes, A e B. Aqui está o resultado da soma delas, e aqui eu mostro a subtração das matrizes, que eu estou representando por A menos B. Aqui está uma outra operação que pode ser feita com os elementos de uma matriz. É o produto de um número real por uma matriz. Observem que no exemplo eu tenho uma matriz quadrada em que eu vou multiplicá-la pelo número 3. Observem que o 3 foi multiplicado por cada elemento individual. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 4, menos 12. 3 vezes 1, 3. Aí eu multiplico todos os elementos da matriz pelo número real que está multiplicando ela. Multiplicação de matrizes. Observem que agora nós vamos definir a multiplicação e tem uma exigência para eu conseguir multiplicar matrizes. Observem que a ordem da primeira é 3 por 2 e a ordem da segunda é 2 por 3.
Observem que para eu multiplicar essas matrizes, o número de colunas da primeira tem que ser exatamente igual ao número de linhas da segunda. A matriz produto ela vai ser obtida multiplicando linha ordenadamente por coluna. Linha, coluna, esse elemento. Linha, coluna, esse elemento. Linha, coluna, esse elemento. Só para vocês terem uma ideia, como é que eu obtive o elemento que está na posição 1 e na terceira coluna? Como é que eu vou obter esse cara? Eu vou pegar a primeira linha da matriz A, vou chamar essa matriz aqui de matriz A, e vou multiplicar pela terceira coluna da matriz B. Então, multiplicando 2 vezes 3, 6, mais 1 vezes 1, 1. Ok? 2 vezes 3, 6, linha, coluna. Linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Acabaram? Aí você muda a linha, coluna, e repete o processo até que cada linha seja multiplicada por cada coluna da matriz B. Cada linha da matriz A tem que ser multiplicada por cada coluna da matriz B, ok? Fazendo as devidas operações, a gente vai obter exatamente essa matriz como sendo o resultado da multiplicação dessas duas. De novo, a exigência para que duas matrizes possam ser multiplicadas é que o número de colunas da primeira coincida, seja o mesmo o número de linhas da segunda, ok? Vou apresentar agora a segunda parte da nossa aula, que é quando eu vou apresentar o conceito de determinante, dando ênfase para a regra de Sarri. Observem só. Definição. O determinante é um número real associado a uma matriz quadrada. Eu lembro que eu defini matriz quadrada como sendo uma matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Representação do determinante. O determinante é representado por essa forma, que eu chamo de det-A, colocando os elementos entre barras paralelas. Então a matriz é A, uma matriz quadrada de terceira ordem, e o determinante dela eu obtive colocando todos os elementos da matriz entre duas barras verticais e paralelas entre si. Bom, gente, chegou a hora então de eu apresentar a regra de Sarri, a regra que resolve problemas de matrizes até terceira ordem, ok? Pode ser usada para matrizes de segunda ordem, para matrizes de terceira ordem. A regra de Sarri pede para eu repetir do lado da matriz as duas primeiras colunas. Observem que essa coluna ela foi repetida nesse lado e essa coluna foi repetida nesse. Aí Sarri pede para que eu faça o produto dos elementos da diagonal principal e as paralelas a ela. Então, essa diagonal eu faço o produto conservando o sinal, esse produto conservando o sinal e esse produto conservando o sinal. Então, na diagonal principal, a multiplicação é feita mantendo-se o sinal. Por outro lado, na diagonal secundária, é feito o produto, no entanto, mudando em sinal, invertendo o sinal. Ou seja, se o produto der positivo, fica negativo. Se o produto der negativo, fica positivo. Então, produto dos elementos da DP, diagonal principal conservando, produto dos elementos da DS, diagonal secundária, invertendo o sinal, beleza? Vamos a um exemplo da aplicabilidade da regra de Sarri para a matriz de terceira ordem. Observem só. O determinante dessa matriz eu vou obter, vou repetir todos os elementos da matriz, 1, 3, 2, menos 1, 0, menos 2, 2, 5, 1. E aí a regra de Sarri pede para eu, do lado da matriz, repetir a primeira coluna. 1, menos 1 e 2, 3, 0, 5. Lembra que eu expliquei? Produto dos elementos da DP mantendo o sinal, produto da DS trocando o sinal. Então vamos lá, 0, menos 12, menos 10. Lembrando que deu negativo na diagonal principal, eu repito. Na diagonal secundária eu tenho que inverter. 0, menos 10 mais 10, menos 3 mais 3. Ora, 10 e menos 10 são simétricos. E menos 12 mais 3 deu menos 9. Então o valor desse determinante pela regra de Sarri igual a menos 9, ok? Vamos então apresentar agora a questão de número 1. Dadas as matrizes P, menos 3, M, 4, 5, e Q, menos 1, 3, 0, 2, 1, 2, 2, 1, 1, sabe-se que o determinante da matriz P mais o determinante da matriz Q é igual a 0. O valor da constante real M é letra A, menos 2, letra B, menos 1, letra C, 0, letra D, 1 e letra E, 2. Vamos à resolução da questão. Ora, por hipótese, ele está dizendo que o determinante da matriz P somado com o determinante da matriz Q é 0. Então vamos lá, determinante da matriz P. Determinante de uma matriz quadrada de segunda ordem. Vamos lembrar? Menos 3, M, 4 e 5. A regra de Sarri pede para eu multiplicar os elementos da DP, no caso menos 15, multiplicar os elementos da diagonal secundária trocando o sinal, menos 4M. Portanto, o determinante dessa matriz é menos 15 e menos 4M. Agora vamos ao determinante da matriz Q. O determinante da matriz Q, usando a regra de Sarri, vai ser igual. Vamos lá. Menos 1, 3 e 0, 2, 1, 2, 2, 1, 1.
Pelo que eu expliquei agora há pouco, eu tenho que repetir do lado da matriz as duas primeiras colunas. Então vamos fazer isso, repetindo. Menos 1, 2, 2, 3, 1, 1. Observem que agora a regra de Sarri vai ser aplicada. Produto da ADP mantendo o sinal. Menos 1, 12 mais 12, zerou. Diagonal secundária eu multiplico invertendo o sinal. Zerou, menos 2 mais 2, 6 menos 6, ok? Ora, a soma desses dois determinantes, por hipótese, é zero. Então agora eu vou colocar aqui. Eu vou colocar bem aqui do lado. Determinante de P, menos 15 menos 4M, mais o determinante da matriz Q. Bora fazer esse determinante aqui. 12 mais 12 mais 2, 14. Menos 1 com menos 6 é menos 7. E 14 menos 7 é 7. Mais 7, isso tudo igual a zero. Ora, 4M igual a menos 15 mais 7 é menos 8. Dividindo por 4 os dois lados, eu chego à conclusão de que o M, que era o valor procurado, vale menos 2. Esse é o valor do valor real, da constante real M, ok? A resposta está na letra A. Vamos à questão de número 2, então. Sejam as matrizes A, 1, 9, 0, menos 1, 3 e x. B, 0, 3y, 3, 1, menos 1 e menos 2x. C, 1x e 6, 1 e menos 9. Onde x e y são números reais. Sabe-se que, olha a condição do exercício, que a matriz A, somada com o dobro da matriz B, vai dar a matriz C. Ele pede o valor de x mais y. Letra A, menos 2. Letra B, menos 1. Letra C, 0. Letra D, 1. E letra E, 2. Vamos à resolução da questão. Ora, por hipótese, a matriz A, somada com o dobro da matriz B, isso aqui é igual à matriz C. O que nós vamos fazer? Vamos repetir a matriz A. Lembrando que a matriz A é uma matriz 2 por 3. Aliás, a matriz B também é 2 por 3 e a matriz C também são 2 por 3. Então, são matrizes de mesma ordem. Observem só, a matriz A, 1, 9, 0, menos 1, 3 e x. Essa é a matriz A. Mais a matriz B, 0, 3y e 3, 1, menos 1 e menos 2x. Na verdade, essa matriz ela tem que ser multiplicada por 2. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Essa matriz B ela tem que ser dobrada, mais 2 vezes B. E isso tudo é igual à matriz C. Quem é a matriz C? Por hipótese, 1, x, 6, 1 e menos 9. Vamos lá? Então vamos logo fazendo a soma aqui. 1, 9, 0, menos 1, 3 e x. Essa é a matriz A. Bora agora pegar a matriz B e vamos dobrar. Vai. O dobro de 0 é 0. O dobro de 3y é 6y. O dobro de 3 é 6. Do outro lado, 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. E 2 vezes menos 2x dá menos 4x. E o resultado dessa soma tem que dar a matriz C. 1x, 6, 1 e menos 9. Beleza? Bora tentar achar o x? Observem só, como é que eu vou achar o x? Eu vou pegar x, somado com menos x é menos 3x, e vou igualar isso igual a menos 9, da onde facilmente eu tiro que x igual a 3, ok? Agora chegou a hora de eu achar o y. Como é que eu vou achar o y? 9 mais 6y igual a x. 9 mais 6y igual a x, só que o nosso x é 3. 6y igual a 3 menos 9, menos 6, da onde eu tiro que o y igual a menos 1. Ora, o problema pediu x mais y. Se o problema pediu x mais y, eu vou pegar o valor do x, que é 3, e somar com y, que é menos 1. Então, x mais y. O nosso x vale 3, somado com o nosso y, que vale menos 1. Isso vai dar 3 menos 1, e 3 menos 1 igual a 2. Esse é o valor, portanto, da soma do x com y, pedido na questão, ok? Resposta na letra E. Na aula de hoje, nós apresentamos o conceito de matriz, uma tabela envolvendo números, apresentamos o conceito de determinante, dando ênfase à regra de Sarri, ok? Assuntos importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.